Peço mais querido, uma boa noite em Cristo Jesus. Hoje, talvez dos domingos de todo ano, este é o domingo mais especial da liturgia do calendário cristão. Hoje é o domingo que o nosso Mestre ressuscitou. Nós cristãos não comemoramos Páscoa. Páscoa é uma festa judaica. A igreja que comemora Páscoa não é a igreja cristã. Nós hoje comemoramos a ressurreição de Cristo. Nós comemoramos a ressurreição daquele que morreu e ressuscitou. E está presente entre nós neste momento na pessoa do Espírito Santo. Nós não comemoramos Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Ele toda honra e glória. Por isso sejam bem-vindos a este lugar. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. E aqui nós prestaremos um culto ao Senhor e somente ao Senhor. A Ele glória e honra. A Ele louvor e adoração. Vamos estar silenciosamente orando em adoração ao nosso Deus, adorando aquele que está presente aqui, em espírito e em verdade. Oremos silenciosamente durante alguns instantes. A Ele glória e Pai. Fiquemos de pé se puder. Vamos estar cantando o hino de número 272. Aleluia ao Cristo Rei vivo. O presbítero Edson está tirando para nós aquela mesma versão do culto de sexta-feira. Aleluia ao Cristo Rei vivo. Dizendo que Ele já ressuscitou. Versão de lá não estava lá na hora. Ele não estava lá na hora. Você quer ver? Cristo já ressuscitou. Sabe? Você quer ver? Cristo já ressuscitou. Aleluia. Sobre a morte teu amor. Aleluia. Aleluia.
Esperamos e agora a volta do Senhor Jesus Cristo, eu fui amado a buscar a sua igreja, a tua noiva querida, que está na habitar do Calvário. Ó Deus, que tu és muito vitorioso, Deus, a nossa rocha firme, inabalável. Guarda do Senhor, até aquele dia final, dando mais esperança, mais fé, acrescentando, Senhor Deus, a nossa fé em Ti. E nada, tribulações, a tempestade não pode nos tirar o Teu santo dos pés. Porque diz aquele que de maneira nenhuma o lançarei fora. Ó Deus, esperando em Ti. Eu mesmo que estás olha de igreja, a sombra da tua graça, que se aquele o gosto de todos dia até a consumação do pé. Eu espero, esperamos em Ti, na vitória da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Salmos número 24. Eu vou ler os versos 5 aí dos irmãos dos pais. Salmos número 24, onde eu estarei lendo os versos 5 a isso. Os irmãos lerão os pares. Diz assim o salmista, no seu primeiro verso, do Salmos 24: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo, os que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aleluia, citar momento de contrição. Percebe que há uma diferença na liturgia do dia de hoje somente. Filhos, Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: pois todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Esse é o momento em que nós declaramos os nossos pecados ao Senhor, confessamos a Ele, como servos, sabemos que não precisamos de pastor, de padre para confessar os nossos pecados, mas agora somos filhos de Deus, temos acesso direto ao trono, ao Santo dos Santos. Como filhos podemos nos apresentar diante do Pai e confessar os nossos pecados. Se quiser se ajoelhar no símbolo de sublinhar diante do Senhor, fique à vontade. Nós estaremos orando silenciosamente durante alguns instantes.
Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a paz, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, todos nós somos pecadores. Todos nós nascemos em pecado, diz a palavra do Senhor. Mas o que diferencia a igreja é que a igreja não tem prazer no pecado. A igreja sofre com o pecado, porque o pecado faz separação entre a igreja e Deus, entre nós e Deus. E nós nascemos para viver perto de Deus, em comunhão com Deus. Mas a boa notícia é que todo aquele que confessou o seu pecado verdadeiramente em Cristo Jesus encontrou graça e misericórdia. Por isso, queridos, cantemos o cântico número 267, 267. Presbítero Edson. Como é o meu caso, vou fazer agora pelo Pix, ok? Cântico 135, Presbítero Edson.
Queridos, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos de 1 a 10. Vamos ler sobre a ressurreição do nosso Salvador. E hoje é dia de comemorarmos isso. Mateus, capítulo 28, versos de 1 a 10. Mateus, capítulo 28, versos de 1 a 10. Diz assim o primeiro verso de Mateus, capítulo 28. Vou ler os versos ímpares, os irmãos lerão os pares. No final do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ide, pois, depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. É como vos digo. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe aos pés e o adoraram. Irmã Raquel esteja fazendo uma oração de louvor nesse instante. Amém. A nossa sociedade está dando uma oportunidade distante.
é o dia pelo qual nós estamos aqui para celebrar aquele que morreu e ressuscitou em nosso lugar. E nesse momento de louvor, nós estaremos relembrando aquilo que o Senhor fez por nós. Por isso, nesse momento, nós pedimos que todos esqueçam quem está do seu lado, esqueçam o barulho que está acontecendo, e relembre tudo aquilo que o Senhor tem feito por você, tudo aquilo que você conhece da história, da qual você sabe que Deus enviou o seu Filho. E muitas vezes ele foi rejeitado. E até hoje ele ainda é rejeitado. Por isso hoje é o momento de nós relembrarmos a história. E lembrarmos para que ele veio. E por que nós estamos aqui hoje. Em Isaías 53, versículo 2 ao 6 diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, e experimentado nos sofrimentos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
se tornou com gotas de sangue. Ali vemos profundamente o humano. Jesus sente angústia, dor, aflição. Ele sabe o que está por vir. A traição, o abandono, a cruz. Mas também vemos algo profundamente divino. Mesmo em meio à dor, ele escolhe obedecer. Não seja feita a minha vontade,
Louvado seja o nome daquele que ressuscitou. Continue abençoando a nossa equipe de louvor. Queridos, eu não sei você, mas estou chorando desde ontem. Desde ontem. Essa data, primeiro, na verdade, é mais importante do cristianismo. Se não a mais importante. Se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Nós estaríamos aqui perdendo tempo, falando de balela, toda história, não história. Mas nós pregamos no Cristo vivo, que ressuscitou, que venceu a morte, que é Deus. Que a morte e a vida para Ele é a mesma coisa, Ele tem domínio sobre tudo isso. A esse Deus maravilhoso, toda honra e glória e louvor pelos séculos dos séculos. Igreja, momento, palavra do Senhor. Quero convidar você a ver sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos de 1 a 8. Marcos, capítulo 16, versos de 1 a 8, diz assim: Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ele embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam uns aos outros: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizer aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E, saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Senhor, louvado e exaltado seja o teu santo e precioso nome. Da glória e honra te pertence, ó crucificado e ressurreto. Toda honra te pertence, ó Deus presente em nosso meio, vivo, na pessoa do Espírito Santo, a quem nós rogamos que ilumine a tua igreja, que foi tremendamente abençoada, louvando, adorando, proclamando, ó Deus, que tu vive, que tu ressuscitou. A tua igreja, ó Deus, precisa ainda mais. Há algo mais que tu ainda quer falar na tua igreja nessa noite. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim, usa-me, ó Deus, de maneira sobrenatural, para que tu edifique a tua igreja através da tua palavra, saia daqui edificados, e entenda, ó Deus, o porquê vieram aqui nessa noite, para te louvar, te adorar, mas ouvir a tua palavra, a profecia. A Deus, sem profecia nós perecemos.
Sabem, aqueles filmes que a gente assiste, o filme é muito bom, muito legal, muito empolgante. Um filme em que o ator ou a atriz principal passa o tempo todo querendo salvar o mundo ou as pessoas. Muita aventura, ele todo cicatrizado, sangue escorrendo, aqueles filmes maravilhosos de aventura e ação. Mas chega no final, o ator ou a atriz principal morre. E a gente, o filme termina com o personagem principal morrendo. E a gente sai do cinema ou em casa para assistir um filme, aquela sensação de que o filme foi muito bom, mas o final não gostei. O final não foi legal. Mas ficou faltando alguma coisa. Não sei se acontece com vocês, comigo assim. O que acontece isso? Cria uma expectativa, que é muito bom, de repente o ator principal até morre. Parece que o filme não acabou, faltando um pedaço. Criamos uma expectativa, tudo foi muito bom, mas no final. Queridos, se Jesus não tivesse ressuscitado, o cenário seria exatamente o mesmo. O cristianismo, nossas vidas, nossas dívidas, não teria sido pago por completo, nossa salvação não teria sido eficaz. A nossa fé seria em algo inútil. Tudo que envolve o cristianismo seria feito falso. Abre um parênteses. Quero indicar para vocês um filme chamado O Corpo. Quem já viu? O Corpo. Veja. O Antônio Bandeiras. O Corpo. Anota aí. O que mais que os outros três evangelhos estão afirmando é que Jesus Cristo ressuscitou. João fala a mesma coisa, de uma maneira um pouco diferente. O texto que nós lemos foi escrito por João Marcos. Faz parte dos evangelhos sinóticos. Sinóticos significa a palavra sinótico no grego, aquilo que é visto no mesmo ano, de uma mesma maneira, conjuntamente. Por isso, Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos e João não, porque João tem outra pegada. João vê o evangelho de uma outra maneira. Marcos e Lucas tratam basicamente do mesmo aspecto da vida, do mistério de Cristo. O evangelho de Marcos é considerado o primeiro dos evangelhos, é Marcos. Interessante que Mateus reproduz 606 versos de Marcos. Apenas 55 versos de Marcos não são encontrados em Mateus. Lucas utiliza 31 deles, deixando claro que o primeiro dos evangelhos é Marcos, e que Lucas e Mateus bebem em Marcos, e eles aproveitam de Marcos para confeccionarem o seu evangelho. Queridos, os 4 evangelhos cada um é escrito por um público diferente. Somente João escreve o evangelho universal. Marcos escreve aos romanos, Lucas escreve aos gregos, e Mateus também aos judeus. Embora Marcos não tenha sido um discípulo de Jesus Cristo, Marcos, segundo Papias, um dos pais da igreja, Marcos escreve também com base naquilo que ele capta de Pedro, porque ele foi um tipo de discípulo, ele entendeu de Pedro. Então ele escreve muito baseado naquilo que Pedro passou para ele, que faz muito sentido, porque na história
da traição de Pedro, se você voltar um pouquinho, somente dois personagens têm contato com aquele momento que Pedro nega ele, que é o próprio Pedro e Jesus. Jesus não disse nada, não diz nada, joga na cara de Pedro. Provavelmente Pedro compartilhou isso com Marcos. O texto que nós lemos no seu contexto anterior do sepultamento de Jesus Cristo, ele morre numa sexta-feira, na hora nona. Eu sempre me perguntei por que os autores têm questão de colocar alguns detalhes na Bíblia por uma hora, por exemplo, e começaram a fazer uma pesquisa. O texto diz que Jesus Cristo morre na hora nona, e para nós é às 3 horas da tarde. Você vai ver isso em Marcos 15, a partir do verso 37, 34 a 37. E aí a gente precisa se perguntar por que Marcos ele faz questão de falar que Jesus Cristo morreu na hora nona. Queridos, a Páscoa judaica era comemorada na sexta-feira, de uma data específica. Nesse dia era uma sexta-feira e era a preparação da Páscoa. Segundo um historiador chamado Flávio José, ele cita isso em seu livro A Guerra dos Judeus, no livro de número 6, no capítulo 6, na seção 6, 9, ele diz o seguinte: naquele exato momento, na hora nona, às 3 horas da tarde, enquanto Jesus Cristo estava sendo crucificado lá no Gólgota, fora de Jerusalém, fora dos muros de Jerusalém, em Jerusalém, lá no templo, o sumo sacerdote, naquele exato momento em que Jesus morre, estava fazendo o sacrifício da Páscoa, ou seja, sacrificando os cordeiros. No momento em que Jesus está morrendo no Gólgota, o sumo sacerdote, eles estavam sacrificando os cordeiros em Jerusalém, no templo. O que isso está querendo nos dizer? Que o sacrifício de Jesus Cristo acontece exatamente no momento exato, na hora exata, no dia exato, e ele sim é o sacrifício perfeito, não aquele que está acontecendo em Jerusalém, mas o sacrifício perfeito que está acontecendo no Gólgota, fora da cidade, onde o meu Senhor está morrendo no meu lugar e no seu lugar. É nesse momento que o Cordeiro de Deus está sendo sacrificado e morto, no tempo certo, no momento certo, determinado por Deus, aonde ele pode dizer: tetelestai, está consumado, está feito, está pago, se oferecendo no meu lugar e no seu lugar. Não é uma coincidência, é soberania de Deus, é controle, é domínio. Tudo aconteceu exatamente como Deus planejou. Queridos, isso não aconteceu só na morte de Jesus Cristo. Na nossa vida também tudo está acontecendo exatamente como Deus tem planejado. Você não veio aqui nessa noite hoje simplesmente porque você escolheu vir. Quem te trouxe nessa noite neste lugar foi o próprio Espírito Santo de Deus, porque havia um encontro contigo. Tem algo que Ele quer falar, se é que Ele não falou, tem algo que Ele quer se revelar e te revelar, se é que não já revelou. Mas a soberania de Deus no controle do tempo e do espaço, naquele momento em que o sumo sacerdote sacrificava o Cordeiro de Deus estava sendo sacrificado em meu lugar e no seu lugar. Mas o texto também que Jesus morre numa sexta-feira, no texto anterior, passa o sábado, nada acontece. No domingo pela manhã, Marcos diz que 3 mulheres foram embalsamar Cristo Jesus. E o processo de embalsamar no contexto judaico é diferente do contexto egípcio. No contexto egípcio, se retiravam os órgãos, havia todo um processo para que pudesse haver a mumificação. No caso dos judeus, não, era proibido retirar os órgãos, a lei não permitia. O que aquelas mulheres iam fazer era simplesmente lavar o corpo, trocar os lençóis e colocar alguns bálsamos no corpo de Jesus Cristo.
política judaica e que tinha temor de Deus e pediu o corpo de Jesus para colocar naquele lugar. E diz o texto que essas mulheres chegam e começam a questionar como que seria, o que elas iam fazer para remover aquela pedra, pois era muito grande. O texto já diz isso, que era grande, era pesada, 3 mulheres não conseguiriam. E aqui nós começamos a ver mais uma vez a manifestação do sobrenatural de Deus e o próprio Deus, segundo o texto de Mateus, ao grande terremoto. Marcos não narra o terremoto, só diz que a pedra já tinha sido removida, mas outros evangelistas dizem que houve um grande terremoto, ou seja, a manifestação de Deus, a providência de Deus, para que aquelas mulheres pudessem ver que o túmulo estava vazio. O outro detalhe é que quando elas entram no túmulo, tem um anjo do Senhor, uma teofania, uma manifestação visível de Deus, um mensageiro de Deus, que olha para aquelas mulheres e dizem: estou procurando ver aqui meus filhos, porque vocês procuram e ressuscitou e não está mais aqui. E aqui tem um detalhe muito interessante que eu quero chamar a atenção. Volta os seus olhos no texto. Diz assim: ele porém disse: não vos atemorizeis, buscai Jesus Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui, veja o lugar onde tinham posto. Mas aí tem um detalhe, tem mães, lá no versículo 7, mães. Aí ele dá uma ordem, ele dá uma orientação, ele dá a elas uma responsabilidade. Mas ide, dizei aos discípulos. E aí que tem um outro detalhe que eu quero chamar a sua atenção. Eles dão uma responsabilidade, o anjo dá uma responsabilidade para essa mulher, diz: ó, ide e dizei aos discípulos e a Pedro. Mas sabe que tem uma redundância aqui? Pedro não era discípulo. Ele não podia dizer simplesmente assim, ó, ide e dizer aos discípulos. Pedro era discípulo, mas ele faz questão de dizer assim, ó, ide, dizer aos discípulos e a Pedro. Ele dá uma conotação especial na pessoa de Pedro. E quando nós voltamos um pouco mais no contexto anterior, Pedro é aquele mesmo discípulo que tinha dito: não, eu nunca vou te abandonar, nem que eu dei minha própria vida, eu morro por você, eu jamais vou te abandonar, jamais, nunca, eu estou contigo em todo o tempo, em qualquer momento e onde você for, eu estou contigo, eu não vou te abandonar, eu sou um parceiro, é amigo, é sangue, é meu amigo, meu irmão. Logo depois, quando José preso, o que acontece com Pedro? José disse: Pedro, você vai me negar, cara. Antes do gargante, você vai me negar 3 vezes. Que é ruim, hein? Duvido. Você está me confundindo, Senhor. Após a crucificação de Jesus Cristo, todos os discípulos estavam somente muito conturbado. A gente fez um discípulo do caminho de Emaús, o caminho quando os Cristo não reconhecem, tão perturbados que estavam dentro de suas almas. Eu fico tentando imaginar Pedro, porque ele estava com Jesus no momento da prisão, ele o nega. E tem um detalhe que o evangelista narra: que Jesus Cristo, quando vai ser levado ao sinédrio, e após estar preso, e Pedro está no determinado local, e Jesus Cristo passa e olha fixamente nos olhos de Pedro. Certamente aquela sexta-feira para Pedro ele não dormiu, o sábado ele não dormiu, aquilo ficou na mente dele, emocionalmente estava abalado, e é por isso que Jesus faz questão de dizer assim: olha, vai lá, diz aos discípulos e a Pedro. Ou seja, não importa o que ele fez, ele me traiu, ele me abandonou, mas eu quero perto de mim mesmo assim. Eu quero ir comigo. Aonde eu estou, quero que ele esteja também. Diz a Pedro que vá a Galileia. O mesmo Pedro que o negou 3 vezes. Aquilo nos negar é você que não conhece, que não tem impacto, não tem amizade, não tem parte. Na verdade, Pedro estava mentindo, essa é a grande verdade.
Mas veio assim, o anjo, que é o mensageiro, e quem mandou ele, o anjo dele, foi o próprio Cristo. Anjo é mensageiro de Deus, diz ao discípulo, e diz a Pedro, esperando na Galileia. Queridos, assim como Pedro, nós também pecamos e negamos a Cristo constantemente. Mas em Cristo encontramos perdão e reconciliação. Também temos que perdoar uns aos outros, reconciliar o nosso passado, a nossa vida, o nosso eu do passado. Eu tenho dito que tem muito crente carregando o peso do passado, pecado do passado, peso do passado. Pedro é um grande exemplo para nos mostrar que o passado ficou para trás, que Cristo está sempre nos dando uma nova e bela oportunidade. A gente percebe que Jesus Cristo em nenhum momento joga na cara de Pedro, ele negou, enfim, tudo se fez novo. Amados, o cristianismo, a religião da graça, do perdão, da misericórdia, da reconciliação. Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com Deus, e a palavra religião, à luz do latim, é religário, é aquilo que religa. Jesus Cristo é a verdadeira religião, porque é Ele que nos religou ao Pai. Estávamos distantes, havia um abismo entre nós e Deus, e Jesus Cristo é essa ponte que nos liga ao Pai. A história de Jesus não termina nesse funeral. A gente percebe que tem um final feliz. Tudo está vazio. Nenhum outro ser é capaz de transformar miseráveis pecadores como nós em servos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E com base no que eu acabei de narrar até aqui, eu quero te convidar para nós juntos meditarmos no seguinte tema: efeitos da ressurreição de Jesus para nós. E o primeiro efeito da ressurreição de Jesus para nós é que servimos a um Deus do impossível. O texto nos mostra que servimos a um Deus do impossível. Versos 3 e 4. Leia aí. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra estava removida, pois era muito grande. Queridos, o primeiro efeito da ressurreição de Jesus Cristo para nós é que Ele é o Deus do impossível. Aquelas três mulheres vão até o túmulo e queriam ter acesso ao corpo de Cristo, mas antes disso havia uma pedra enorme, pesadíssima, toneladas. Mas Deus providenciou milagrosamente a remoção daquela pedra. Um terremoto, Deus providenciou milagrosamente. O Deus fez aquilo que era impossível. Aquelas mulheres, a pedra se moveu. Deus é Deus do impossível. O Hernandes Dias Lopes, ao comentar esse texto, ele diz que esse tipo de túmulo, por Jesus Cristo era um corpo político, uma causa política. Havia um selo do imperador para que ninguém mexesse no túmulo. Mas quem é o imperador diante do Deus do impossível? Quem é o imperador diante do nosso Deus? Quem é o imperador diante do Rei dos Reis? Quem é o imperador diante do Senhor do Universo? E diz o texto que aquelas mulheres chegaram e a pedra havia sido removida. Queridos, eu não sei que tipo de impossível você tem enfrentado, eu não sei que tipo de situação você tem olhado e dito: quem removerá a pedra? Mas eu posso te garantir essa noite que o mesmo Deus que agiu de maneira impossível na vida daquelas mulheres age na vida da igreja hoje e agirá eternamente, porque Ele não mudou. O poder dele é o mesmo. Ele continua sendo Deus do impossível. Ele continua sendo Deus que, se preciso, cria um terremoto para que a vontade dele seja feita. A ressurreição é a confirmação que o Deus que servimos é o Deus do impossível. A pedra foi removida, já não mais impossível. Aquelas mulheres puderam entrar e com seus próprios olhos ver que Jesus Cristo não estava ali, que ressuscitou. Se Deus é o Deus do impossível, então podemos experimentar o cuidado sobrenatural de Deus. Por isso, em segundo lugar, o segundo efeito da ressurreição de Jesus para nós é experimentar o sobrenatural de Deus. Versículo 5.
Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Queridos, quando elas entram no túmulo, elas dão de cara com a teofania, uma manifestação visível de Deus, um anjo, um mensageiro. Mateus vai dizer que era como chama, branco como a neve, ou seja, era a manifestação de Deus, o sobrenatural de Deus, no presente visivelmente aos olhos daquelas mulheres. Isso também é o efeito da ressurreição de Cristo. Um anjo vestido de branco, à direita do túmulo, a presença do anjo, a manifestação sobrenatural de Deus. Deus dizendo que ainda é Deus, que a morte não venceu a Cristo, que Ele tem controle, domínio, poder, soberania sobre todas as coisas. Por isso a ressurreição de Cristo nos serve de conforto e esperança. Como diz uma canção, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mateus nos dá essa informação, Lucas nos dá a mesma informação, Marcos nos dá a mesma informação, João nos dá a mesma informação. É um fato, é verdade, há uma manifestação visível de Deus, sobrenatural de Deus. A pedra reconfita, há uma presença sobrenatural de Deus, mas visível. Naquele instante, aquelas mulheres podem ver com seus olhos. Jesus ressuscitou, está vivo. E o anjo diz uma mensagem àquelas mulheres. Se nós pararmos para pensar, a mesma mensagem que Deus deu àquelas mulheres é a mesma mensagem que Jesus deixou para nós também. A mensagem que Jesus deu àquelas mulheres era: ide, dizer aos discípulos e a Pedro: eu estou indo para a Galileia. A mensagem que Deus tem para nós nessa noite é: ide, pregai o Evangelho por todo o mundo e fazei discípulos. É a mesma mensagem. Aquela mulher disse para os discípulos: olha, Jesus mandou vocês irem para a Galileia, Ele vai estar lá, ide. A mesma mensagem para nós, só mudou a questão que agora está dizendo para nós pregarmos o Evangelho. Mas a mensagem é a mesma, é Jesus Cristo na frente, é o Evangelho que salva, que transforma, que muda. Por isso, queridos, em terceiro lugar, o efeito da ressurreição também é que nós temos responsabilidade. Esse é o terceiro efeito da ressurreição. Versículo 7: ide, ao mandamento, é uma responsabilidade de todas aquelas mulheres. E cada um de nós nessa noite precisamos sair daqui com a certeza de que nós também temos uma responsabilidade à luz do reino de Deus. Temos a responsabilidade de pregar esse Jesus Cristo que morreu, ressuscitou, mas que voltará para buscar a sua igreja. E aqueles que morrerem sem Jesus Cristo irão para o inferno. Essa é uma verdade que nós precisamos proclamar. Não há salvação fora de Cristo. Não há salvação em nenhum outro. Não há meio termo. Só há um caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amados, nós cultuamos a um Deus vivo, poderoso, Deus do impossível, mas que nos permite também viver e experimentar o sobrenatural de Deus, mas que requer em nós responsabilidades. A responsabilidade do Evangelho tem se esquecido na igreja do século XXI. Tem muito crente achando que só frequentar a igreja faz dele cristão, e isso é uma mentira e um engodo de Satanás para a vida da igreja que pensa assim. Tem muita gente que acha que só vir à igreja faz dele um salvo. Não faz. Faz de você um religioso, não um cristão. O cristão verdadeiro é aquele que entende que ele tem um chamado, que ele tem uma responsabilidade, e que esse ide não requer somente das costas do pastor, do presbítero, do líder, é de cada um de nós. Essa mensagem é para nós. Ide, pregai
boa notícia, esse é o Evangelho. Não precisamos pregar mais nada, somente isso. O Evangelho é o Evangelho de responsabilidade. O Evangelho não é o Evangelho de somente sentar aqui, cruzar os braços. Não, isso não é Evangelho, isso não é cristianismo. Cristianismo requer responsabilidade. E o anjo do Senhor, o próprio Senhor deu essa responsabilidade a essa mulher. Ide, dizer aos discípulos, fala da mensagem, prega isso para eles, envia essa mensagem para eles, diz que eu te mandei. E nessa noite o Senhor também nos diz: ide, pregai o Evangelho. Eu estou mandando vocês viverem o Evangelho, pregarem o Evangelho. Assim como os discípulos estavam tristes, amargurados, sem esperança. E quando eles ouviram aquelas palavras das mulheres: olha, nós estamos com o Senhor, e o anjo nos falou para vocês se encontrarem com ele na Galileia. Eles se alegraram, que lá fora tem um monte de gente sofrendo, sem esperança, nas trevas, entregues ao pecado. E nós temos a mensagem de salvação para eles. Nós temos a mensagem, e a mensagem é: Jesus Cristo é a única fonte de salvação. E nós precisamos sair daqui nessa noite com essa responsabilidade. Assim como Jesus Cristo, Deus confiou a mensagem àquela mulher, nos confia essa mensagem nessa noite. Com a responsabilidade de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho. A mensagem das mulheres foi avisar que Jesus Cristo ressuscitou, estava indo para a Galileia encontrar com os discípulos. E a nossa mensagem é que precisamos pregar o Evangelho aos que estão sofrendo lá fora, nas garras de Satanás, nas garras do diabo, nas garras do pecado. E nós temos a resposta, e a resposta é Cristo Jesus, o Evangelho. Assim como nós um dia fomos impactados por esse Evangelho, existem outros lá fora que precisam ser impactados, só que essa responsabilidade é nossa. Querido, Jesus Cristo podia dizer: tudo bem, colocar lá no céu assim: olha discípulos, eu ressuscitei, encontrem comigo lá na Galileia. Apareceu uma nuvem colorida assim. Ele podia fazer isso. Ele podia colocar no coração dele, fazer surgir uma voz para além e dizer: olha discípulos, eu estou indo para a Galileia, me encontrem lá. Mas ele confiou aquelas mulheres. E ele tem confiado a nós, a igreja presbiteriana em Rosa dos Ventos, a mensagem da salvação aos que estão perdidos lá fora. Ele tem confiado a mim e a você essa responsabilidade de pregarmos o Evangelho. Nós precisamos abraçar isso e nos comprometer em fazer isso. Precisamos proclamar que Jesus Cristo chama seus eleitos para a reconciliação, para a salvação. Mesmo que o traiu, negou, assim como fez Pedro. Por isso, em quarto lugar, o quarto efeito da ressurreição de Jesus Cristo para nós é que ele nos garante reconciliação. Versículo 7. Mas ele diz aos discípulos e a Pedro que ele foi diante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele nos disse. Se você voltar um pouquinho aí, lá em Marcos 14, 31, vai dizer que quando Jesus Cristo foi preso, os discípulos fugiram, saíram correndo, se acovardaram, caminharam com ele, comeram com ele, viram os milagres, eles acolheu, os abraçou, mas quando não enquadraram, quando o bicho pegou, eles fugiram dos deles. Pode ler aí, Marcos 14, 31. Eles, Pedro foi o único que ficou de longe, mesmo assim levou 3 vezes, até que a corneta tocou, e ele entendeu. Jesus Cristo olhou para ele depois, ao caminho do Sinédrio. E quantos de nós negamos a Cristo só no dia de hoje? Quando nós pecamos, nós negamos a santidade de Cristo. Quantos de nós afastamos de Deus? Quantos de nós deixamos de professar a fé? Quantos de nós deixamos de assumir responsabilidade? Dons que Deus nos deu. Isso é uma maneira de nós
Eu sou o maior pecador, miserável pecador que já pisou neste planeta. De todos os pecadores que eu conheço, o maior de todos, o mais podre, o pior de todos os pecadores sou eu. Mas um dia ele me chamou das trevas para essa maravilhosa luz. Um dia ele me convidou, e foi um convite irresistível. E assim como eu, você também é um miserável pecador, e ainda assim Ele nos chama, Ele nos ama, Ele nos convida à reconciliação, Ele nos convida a caminhar com Ele, a louvá-lo, a glorificá-lo, assim como Pedro que errou, como os discípulos que o abandonou. Nós também fazemos isso muitas vezes, mas essa noite é uma noite de reconciliação. Esse é o efeito do ressuscitar de Cristo, nos reconciliar com Ele mais uma vez. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o nosso erro, inclusive. A Ele glória e honra hoje e eternamente. Hoje é uma noite de reconciliação, queridos. Poderia dizer assim, e dizer aos discípulos que eu encontro eles em tal lugar, você vai estudar, eles moravam na Galileia. Jesus tinha uma casa alugada na Galileia. Eles moravam ali. Eles sabiam que encontrar Jesus à beira do mar, no lago. Jesus estava convidando eles à reconciliação. E em nenhum momento Jesus disse assim: poxa, tu me negou, cara. Vamos esperar isso de você, Pedro. Olha tu. Vocês me abandonaram. Vocês não veem Jesus falar isso em nenhum momento. Jesus te convida. Vamos lançar o texto que você pegou agora aí. Lança a rede aí, vamos lançar esse texto e conversar amigavelmente, amorosamente. Querido, nessa noite o Senhor também nos chamou uma reconciliação amorosa, carinhosa. Não precisamos temer o futuro, Ele ressuscitou. Ele é bom, sua bondade dura para sempre, de geração em geração. Nós somos de Cristo, nós pertencemos a Cristo. Amados, a história do Evangelho, a história de Cristo não é como um filme, com um final triste e inacabado. Lembra do filme que eu falei? Do início, o personagem principal morre, o filme termina sem graça, chato, com vontade de quero mais, de uma segunda parte. Isso pode acontecer nos filmes de Hollywood, mas não no Evangelho. Não na história do cristianismo, não na história do meu Deus, do seu Deus, na história do nosso Deus. Ele morre, ressuscita, é Rei, é Senhor, e voltará para nos buscar. Na nossa história, na história do Evangelho, na história da igreja, o final é feliz. Ele nos acolhe, Ele nos abraça, Ele morre, Ele nos leva a morar com Ele no céu. Na história do Evangelho, nós vamos morar com Ele no céu. Na história do Evangelho, nós somos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Na história do Evangelho, o personagem principal é o Senhor, é Rei, merece toda a honra e toda a glória, venceu a morte. E agora podemos fazer como Paulo no bar da morte, como ele faz lá no capítulo 15, versículo 55. Ó morte, aonde está a morte? Aonde está o seu aguilhão? Ó morte, aonde está o poder da morte? Foi vencido na cruz. E quando Jesus Cristo morre, nós morremos com Ele, mas quando Ele ressuscita, nós ressuscitamos com Ele. Por isso temos vida em Cristo Jesus. Por isso a morte não tem poder sobre a igreja. A morte foi vencida. A Ele toda a glória e toda a honra. O maior de todos os inimigos foi vencido. O último das batalhas, o último dos inimigos foi vencido. A morte já não tem domínio sobre nós, já não tem poder sobre nós. A igreja de Cristo. Onde está a morte? A nossa vitória, Jesus ressuscitou. Queridos, o cristianismo é a religião do Deus do possível. Deus que se relaciona de maneira sobrenatural, amorosa com a igreja. O cristianismo nos apresenta um Deus que governa e se relaciona amigavelmente. Deus que perdoa, Deus que age,
Pedro negou, nós também negamos. Requer uma negação de Cristo, mas a graça é superior a tudo isso. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você continua lendo, você vai perceber que João marca que quando os discípulos estão no conhecimento de Jesus, tudo estava vendo, Pedro e João saem correndo, disparados. Depois Pedro dá uma freadinha, João entra, depois Pedro entra. Depois Pedro está pescando, quando ele vê Jesus, ele pula na água, se encontra com o médico. O Evangelho proclama um Deus que morre no meu lugar, no seu lugar, que nos ama. Por isso nós podemos cantar que Ele vive, nosso crer no amanhã, e nossa esperança está nele. O Evangelho narra a história de um Deus vivo, presente em nosso meio, nessa noite. O Evangelho narra a história de Deus que vence, que venceu a morte, que ressuscitou. Por isso a Ele toda glória, toda honra, todo louvor. Aleluia. Jesus ressuscitou. O Espírito Santo pode nos falar poderosamente no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar 2 presbíteros, pode ser? Tem quantos aqui presentes? Tem Edson, Sebastião e Eliezer. Quero 2. Vamos passar o momento da ceia do Senhor. Você que está nos visitando, é membro de uma igreja verdadeira, profeta de Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. A ceia não é da igreja presbiteriana, é do Senhor. Foi Ele que instituiu, não foi a igreja presbiteriana. A você que nos visita, está em comunhão com a sua igreja. Você pode, deve, e será um prazer que você participe conosco. Porque são de comunhão da igreja. E igreja não é denominação. Igreja é formada por remito lavado pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos estar orando nesse momento, silenciosamente, onde mais uma vez faremos confissão dos nossos pecados. E logo depois, eu vou estar orando, quebrando o silêncio, consagrando os elementos da ceia do Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos esses elementos, eles deixam o seu uso comum. De maneira espiritual, se tornam o corpo e sangue de Cristo. E nós nos alimentaremos do corpo e do sangue de Cristo, a fim de nos tornarmos mais semelhantes a Ele, parecidos com Ele, para te agradar, para te louvar, para te bendizer. Por isso consagramos esses elementos, somente os elementos, pão e vinho. E quando a tua igreja ingerir, seja curada por si mesmo, renovada, fortalecida, revigorada, para que assumam, ó Deus, responsabilidades, para que entendam que tu és Deus, amigo, fiel, Deus do possível, Deus presente, que se manifeste de maneira sobrenatural na nossa vida, mas que nos deu responsabilidade e nos chama a uma reconciliação. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que de louvor, quando a equipe de louvor canta uma canção, os presbíteros estarão distribuindo os elementos. Ao pegar o pão com a mão, não esperam pelos outros.
pais, distribuir para as crianças. As crianças estão conosco. Por favor. Na noite que se foi traído, tomou o pão, dividiu, partiu, dando aos discípulos e disse: este é meu corpo, mas é isso em memória de mim. A ceia vai trazer a memória de Cristo Jesus, seus feitos, seus milagres, sua ressurreição, mas que Ele também voltará. Quando vai ser, pastor? Não sei. A Bíblia só me diz que assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Para como ladrão, ele não avisa, ele vem. Por isso prepara de Israel para encontrares com teu Deus, idos para a glória do Senhor ressurreto, que morreu e ressuscitou no terceiro dia, e para o ministério espiritual da igreja, com ele todos.
Jesus tomou o cálice e disse: "Este é o meu sangue derramado por vós. Fazer isso em memória de mim." Eu sempre faço antes de nós bebermos o cálice. Dá um abraço no seu irmão. Tem algumas pessoas nos visitando lá, dá um abraço deles. Por enquanto foi bom tê-lo aqui conosco. Troque de cálice com ele se você quiser. Fale palavras abençoadoras. Dê um abraço. Como é bom ter você aqui. Como é bom fazer parte dessa igreja. Ah, o jovem não recebeu um abraço ainda. Não vai, pastor, ninguém me abraçar, não? Tem mais jovem lá atrás. O Estevão e o Tiago, né? Vamos? Gabriel, desculpa. O Estevão e o Gabriel. Falou que ninguém vai abraçar eles ainda lá. Isso, Elias. Muito bem. Sejam muito bem-vindos, Gabriel e Estevão. Queridos, para a glória daquele que era e que é e que sempre será. Obrigado, meu benefício. Muito obrigado. Deus te ama. Deus abençoe. Queridos, para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre de todos. Toda honra e glória pertence ao Senhor. Deus, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por esse momento de comunhão com a palavra, de engrandecer e cultuar o teu nome. Muito obrigado pelo privilégio de adorar o teu nome. Agora, Deus, eu peço que abençoe a tua igreja, continue a abençoar a tua igreja. Dá a tua igreja uma noite de paz, uma semana de paz. Mas como eu sempre oro e clamo a Deus, que faça arder o coração da tua igreja, a vontade de discernir cada vez mais e mais. Abençoe os que nos visitam. Ó Espírito de Deus, abençoe os que não vieram nessa noite. Por algum motivo faltaram. Nós pedimos tua bênção sobre eles. Abençoa todas as programações semanais. Terça-feira estaremos aqui, ó Deus, para aclamar o teu nome a partir das 19 horas. Quinta-feira estaremos aqui estudando a tua palavra, louvando o teu nome a partir das 19 horas. Sábado pela manhã, as irmãs estarão aqui pela manhã a partir das 8 horas. Louvado seja o teu nome. Escola dominical, domingo 9 horas. Queremos estar aqui. Domingo à noite, domingo que vem, queremos estar aqui. Faz aí no nosso coração, ó Deus, para que sejamos mais comprometidos, vibrantes com o Evangelho. Leve-nos em paz, nos dê uma noite de paz. Agora só nos pedimos e te imploramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Divino Espírito Santo, repouse sobre vós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra. Não somente na igreja aqui presente, mas em todo o povo e servos de Deus. A graça do Senhor seja manifesta e abundante. E que o povo de Deus diga amém. Deus abençoe. Aqui no louvor Deus está cantando mais um hino. Tem inscrição para a programação da TECOM. Conto com vocês.